Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo William Pereira Monte. A gente vai iniciar agora um programa da Associação ProDança, e o nome do programa se chama ProDança Convida para Falar de Dança. Como eu disse, eu sou William Pereira Monte. Eu vou fazer minha autodescrição agora. Eu sou um homem branco, de pele clara, óculos com armação preta, com lentes transparentes. Eu estou com barba nesse momento, eu tenho um cabelo longo, mas ele está amarrado atrás, em coque. Estou com uma blusa quadriculada azul e roxa. Eu tenho anéis nos dedos, de vez em quando eu passo a mão e eles fazem barulho. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com um quadro, e esse quadro, ele é uma fotografia do Rio Amazonas, de águas profundas e densas. É isso. A gente vai iniciar agora, né, essa conversa com o Matias Santiago. Queria dar boa tarde para todo mundo, novamente. Já fiz a minha autodescrição. A gente vai tentar, quando a gente for conversar, fazer a nossa autodescrição, que a gente acha e entende isso enquanto uma política de acessibilidade. E vou iniciar esse momento para que as pessoas vão entrando, inclusive falar um pouco do que é a ProDança, para o Matias conhecer um pouco do que é a ProDança, para vocês que estão aqui conhecerem um pouco do que é a ProDança. A ProDança foi uma associação que foi criada em 2002, e juridicamente ela surgiu em 2004, porque a gente foi entendido naquele momento que precisava, para além de uma organização política da classe, também tem um CNPJ, uma formalização, né, disso. Então, de 2004 para cá, ela vem acionando aí locais e lugares e pessoas, né, no caso, bailarinos, professores de dança, coreógrafos, fazendo representação jurídica, dando informações que normalmente as pessoas naquela época não tinham, e hoje também não tem. A gente identifica que ainda tem muita gente que não tem acesso a isso. Então, a gente faz essa consultoria, essa representação dessas pessoas junto a instituições daqui do estado do Ceará e do município de Fortaleza, que é onde ela se localiza. Para além disso, tem outras ações, principalmente na parte pedagógica, mas também na parte de formação artística. A gente tem uma mostra ProDança, que a gente, enfim, fizemos algumas edições. A última edição dela, infelizmente, foi em 2016, mas a gente ainda sempre coloca no nosso, como lista de desejo para o ano seguinte, nós temos que retornar com a mostra ProDança. E na parte pedagógica, a gente tem um curso de formação básica que chama Curso de Iniciação em Dança Contemporânea, que ele existe desde 2017. Para além disso, também a gente lança anualmente cursos livres, né, anualmente, e de períodos curtos mesmo, de uma semana, de 2 semanas, oficinas, né, workshops. O CIDIC, ele é de longa duração, assim, ele é um curso de iniciação, mas ele dura 8 meses, e aí tem uma conclusão. As pessoas também têm essa proximidade com fazer aí de criação, né, então tem esse um espetáculo no final disso. Para além disso, também agora, nesse momento, a gente está com um projeto que chama Dossiê para Historiografia da Dança, né, que a gente está trazendo pessoas que têm, às vezes, histórias maravilhosas guardadas nas suas gavetas, nos seus baús, ou então conhecem histórias maravilhosas de fazedores de dança daqui, e que isso, às vezes, vai se perdendo, e a gente está tentando buscar e encontrar esses lugares para que isso não se perca, né, para que outras histórias sejam contadas, né, para que outros pontos de vista possam surgir. E, dando continuidade a isso, a gente tem esse programa aqui, que é o Dança Convida para Falar de Dança, que é um programa que surgiu em 2018, de modo presencial, onde a gente, de algum modo, naquela época, quis movimentar a classe, trazendo gente do interior, colocando gente para ir falar no interior, né? O primeiro momento a gente conseguiu um grande público na nossa sede,
enfim, faltou cadeira, o pessoal foi sentando no chão, mas deu certo, foi lindo. E depois disso, logo depois disso, a gente também fez uma parceria com a Bienal Internacional de Dança, onde a gente foi para Itapipoca conversar com o Gerson Moreno, a gente foi para Paracuru conversar com o Flávio Sampaio, a gente foi para Sobral conversar com Souza Frota, enfim, foi fazendo esses percursos, né? E fizemos outros programas também de modo online já, porque a gente começou a entender, antes da pandemia, inclusive, começou a entender que talvez a gente pudesse acionar pessoas de modo online, pessoas que a gente gosta, que a gente tem proximidade, que a gente queria escutar. E a gente está fazendo esse programa anualmente. E para esse ano de 2021, mesmo com todos esses percalços, né, que a gente vem sofrendo desde 2020, a gente falou que queria fazer esse programa, e aí que eu entro no ponto, e daqui a pouco eu apresento o Matias, como foi que a gente conheceu, como foi que eu conheci o Matias, né? A gente começou uma articulação nacional. É o mesmo? Alguém com o microfone ligado aqui. A gente começou uma articulação nacional, e aí foi aí que eu conheci o Matias, e conheci uma série de outras pessoas, e a gente começou a pensar junto, né, como movimentar aquilo que a gente estava achando que estava meio parado, que estava desarticulado. E aí eu encontro o Matias, né, que é esse fazedor de dança do estado da Bahia, mais especificamente da cidade de Salvador. E aí agora eu vou ler quem é o Matias, para vocês conhecerem um pouco da bio do Matias, mas, enfim, depois que eu passar a bola para ele, ele também pode falar um pouco mais, mas eu vou ler aqui aquela mini bio que eles mandam para a gente. Matias Santiago é professor, bailarino, coreógrafo e gestor cultural. Foi coordenador dos cursos livres da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, instituição pela qual é formado como bailarino profissional. Esteve à frente da coordenação de dança da Fundação Cultural do Estado de 2011 a 2015, foi diretor de fomento da Superintendência de Produção Cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia em 2016 e 2017, foi professor substituto da Escola de Dança da UFBA em 2017, de 2017 a 2019. Atualmente, ele é mestre em dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, ele é professor do curso de licenciatura em dança na modalidade à distância da UFBA e diretor artístico do Balé Jovem de Salvador, e doutorando pelo mesmo Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA. Dito isso, eu vou falar para vocês rapidamente como vai ser a nossa metodologia de hoje. Vou passar a bola para o Matias, ele vai ter o tempo, enfim, que ele desejar, que ele quiser. Falei com ele, deu um teto, mas, enfim, ele pode falar o quanto ele quiser aí. A gente tem esse momento dessa explanação, onde ele vai levantar hipóteses, enfim, teses, desejos, e a gente já pode ir anotando, né, dúvidas ou curiosidades que a gente queira, ou então também comentar sobre um assunto que ele trouxe, e depois disso a gente abre para um bate-papo tranquilo e de boa, para a gente trocar mesmo informações, para o Matias conhecer um pouco, né, do lado de cá de quem está aqui, a pessoa individual, né, e a gente, enfim, conversar um pouco e bater essa bola. É isso. Então, eu passo agora a palavra para o Matias. Muito obrigado, Matias. Boa tarde e vamos nessa. Boa tarde, William. Boa tarde, todo mundo que está aqui. Queria agradecer ao Prodança por essa iniciativa. Acho que é super importante para esse processo que a gente está vivendo hoje e para o futuro também. E até essa ideia que vocês tiveram de buscar essas historiografias também da dança no Ceará, eu acho que é super potente, né? Pensar sempre nessas três instâncias, né? Presente, passado e futuro, como é que isso se relaciona. Estou muito feliz pelo convite. Desde aquele nosso encontro, meu e do William, naquele movimento que ainda persiste, né, que existe ainda
dessa relação dos artistas da dança, pensando numa conferência popular para discutir as questões da dança no âmbito do Estado. Acho que isso é importantíssimo, né? Estou muito feliz. E me chamar para falar de dança é tipo assim, macaco, você quer banana? Tipo, o quê? É a minha vida, né? O meu, como eu me entendo no mundo é através da dança mesmo. E claro, todas as minhas experiências, tanto como bailarino, como coreógrafo, todas as funções, né, que a dança termina atravessando, fazendo com que sejam atravessadas no nosso corpo, vão dando para a gente essa noção real de que a dança não naquela visão romântica, né, de que a dança é a vida, mas de que a dança é a mola mestra mesmo desse exercício da gente aqui na Terra. Pelo menos o meu é esse. E falar de dança, para mim, é o que eu faço todo dia, né, na verdade. Não dá para falar sobre nada sem que a dança não esteja aí imbricada de algum jeito, né? Eu pensei muito, assim, para puxar a conversa, que eu gosto também desse clima que o programa implementa, né, da gente fazer um bate-papo. Acho massa fazer o bate-papo, porque, e ainda mais o título dele, né, Vamos Falar de Dança. Então, não sou eu só que vou falar, é todo mundo aqui. Então, eu pretendo fazer uma fala um pouco mais breve com relação ao que eu trouxe para aqui, para a gente discutir, porque falar de dança, né, é um mote muito abrangente, né? Falar de dança, porque existem assim uma infinidade e um universo extremamente complexo e grande, diverso, de danças, né, que ocorrem no Brasil e no mundo, e tem muita coisa para falar. Então, como o William falou que eu sou agora doutorando do programa aqui na Universidade Federal da Bahia, eu tentei trazer um pouco da discussão que eu estou inaugurando dentro da minha pesquisa e que se relaciona totalmente com essa proposição aqui, da gente pensar em falar sobre dança a partir de alguns aspectos que eu acho que são muito atuais e que vão gerar, sem dúvida, esse diálogo que está sendo proposto aqui. Vamos lá. Eu fiz uma pesquinha aqui. Vou abrir. Bom, então, aí eu já começo falando dessa pergunta que me vem, né? De quais danças iremos falar, né? Porque existe uma diversidade que aumenta a complexidade desse tema, né? Então, assim, se a gente olhar hoje aqui, entre nós aqui, cada um de nós, a gente desenvolve há uma singularidade no nosso fazer, né? Enquanto dançarinos, enquanto agentes da dança. Cada um aqui vai ter um universo particular, né? Dentro de uma massa grande, complexa, que é a dança. Então, é muito pano para manga, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, potencializar esses canais de discussão para que a gente consiga ter subsídio, né, conteúdo para cada um desses aspectos, né, singulares que a dança sempre vai trazendo para a gente, né? E eu fiquei pensando, eu perguntei para o William assim, William, e a gente vai falar com quem? São muitas pessoas, são pessoas de vários lugares, porque as danças elas se transformam nesse processo, né? Então, se conversar com um bailarino de hip hop, cara, é um outro universo que vem junto, né, com esse corpo que dança a dança urbana, que é diferente daquele corpo que dança uma dança mais conceitual, dita mais contemporânea, né, ou daquele bailarino clássico, que é um outro universo, ou daquele bailarino popular que dança quadrilha, ou que dança maracatu, ou que dança... São tantas as danças, tantas as manifestações, e junto com elas vem uma complexidade de corpo que é muito potente, né? Aí me veio esse desafio. Putz, como é que eu vou puxar essa conversa aqui para falar sobre dança? E aí eu pensei, olhei para a minha pesquisa e falei assim, como toda pesquisa, né, que é um olhar fixo, né, focal, né, dentro de um determinado universo, eu achei que seria legal a gente trazer. E o meu tema que eu quero trazer aqui para a gente discutir sobre dança, com dança, é pensar a dança como trabalho, né? Que é o que eu tenho investigado muito, né? nos últimos 2 anos. Né? Pensar a dança como trabalho, e aí, como a gente passa a pensar a dança como trabalho, a gente começa também a pensar o artista
artista da dança como um trabalhador. E aí me vem a primeira questão, né? O que seria trabalho? Quando eu falo assim, a dança como trabalho está aí, o que é trabalho, né? Existem várias noções de trabalho, mas eu quero me ater de uma maneira mais geral, mais superficial até, dessa noção que a gente tem, que é muito cotidiana, dessa noção de trabalho como uma atividade humana, né? Realizada com o objetivo de produzir uma forma de obtenção de subsistência, né? Que aí eu estou falando quando eu trato de trabalho, e mais tarde eu vou falar de emprego, que há uma diferença bem distinta, né, entre esses dois termos, mas porque às vezes, e a minha investigação traz isso, em que medida nós da dança entendemos o nosso fazer como um trabalho. E aí pensando o trabalho como essa ação, né, nossa, que produz uma forma de obtenção da nossa subsistência, né? Como é que eu vivo de dança? Aquela velha história nossa, né? Tipo, você vive de dança. Aí você faz o quê? Eu faço dança. Ah, mas faz dança? Que dança? O que é isso? Faz dança, vive de dança. Enfim, a nossa velha questão. Mas pensar no trabalho dessa maneira, né? Partindo desse pressuposto de que o trabalho é uma atividade humana para que a gente consiga subsistir, viver, né? Sobreviver. Né? Eu acho importante falar um pouco sobre essa noção. E aí, pensando na dança como um trabalho, né? E aí eu acho que vocês todos já devem estar se perguntando, a dança que eu faço é um trabalho? Eu trabalho com dança? E qual o trabalho que eu faço? E esse trabalho se relaciona... Esse trabalho faz com que eu sobreviva? Esse trabalho me mantém? Esse trabalho é considerado na sociedade? As pessoas me respeitam pelo trabalho que eu faço? Então, essas questões que vêm junto com essa ideia de trabalho, eu acho muito importante e eu acho legal da gente discutir aqui, né? E aí, para fazer uma explanação sobre isso, a partir da minha pesquisa, que apesar de 2 anos, mas, assim, pesquisa é um processo, né? Então, quando a gente termina, na verdade a gente não termina, a gente dá um ponto de segmento nela e segue. Eu pensei em trazer para vocês uma coisa que eu estou trabalhando muito agora na pesquisa, que é pensar a dança como um trabalho, mas essa dança como trabalho na relação com 4 esferas da vida social. Né? E as esferas são as seguintes. Pensar a dança e a sua relação com a esfera da educação, pensar a dança e a sua relação com a esfera da cultura, que aqui no Brasil é bastante forte, pensar a dança e sua relação com os mercados, a gente chega lá no capitalismo e nessa relação doentia quase não, perversa, né, dos mercados, e a relação da dança com o Estado, né, pensando o Estado como essa instituição que agrega a regulação, né, de normas, diretrizes e dá o acompanhamento e a salvaguarda, né, e a manutenção de atividades sociais, né? O Estado, na verdade, pensando no Estado assim, né, pensando nessa regulamentação. Então, vamos lá. Pensando a dança como trabalho e sua relação com a educação, primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a educação da dança, a educação com dança no Brasil, ela, sem dúvida, e muitos autores falam sobre isso, né, autores da educação, falam que a dança na educação é uma ferramenta poderosa, né? A educação é uma ferramenta poderosa de consolidação da dança como área de conhecimento, né, que a gente fala o tempo inteiro. Quem é da dança, e que tem uma aproximação muito com a academia, com as universidades, né, fala muito dessa questão da dança como área de conhecimento. É quase um estigma esse negócio, né? A dança como área de conhecimento. E a gente fala muito sobre isso porque, sem dúvida nenhuma, na medida que a gente começa a promover a educação da dança nos espaços formais, né, e nos não formais também, né, a gente começa a discutir a questão da importância de se educar através da dança, a gente termina, de fato, consolidando ela como uma área de conhecimento. E aí, por conseguinte, a gente consegue gerar benefícios à sociedade, né? E gerando benefícios à sociedade, a gente também gera a participação efetiva de nós,
da dança enquanto trabalhadores. E aí, quais são esses trabalhadores, né? Os bailarinos, os professores, os coreógrafos, os que trabalham com cenário com dança, os videomakers que trabalham com dança. Aí vai entrando já uma mistura entre linguagens, né, que a gente termina no campo da arte, passando por esses processos híbridos, né, de linguagens, que eu acho fantástico, né, fundamental para a gente que faz arte, né, e que isso reslava um pouco na relação do Estado, quando eu for falar mais lá no fim, do que a gente tem hoje, né? Que, de alguma maneira, determina quem é esse trabalhador da dança, né? Que é aquela classificação de ocupações do Brasil, né? Ligadas ao artista, né? A CBO, que a gente chama, né? Que fala o que é, quem é da dança, né? Quem é o trabalhador da dança. E aí tem uma lista lá de ocupações que, obviamente, aí vocês vão ver que o Estado faz isso pela sua própria natureza e até por um certo equívoco da sua natureza, né? A gente termina achando que o Estado tenta restringir, congelar determinadas ideias, e aí, quando você vai ver essa lista hoje, por exemplo, você vai ver que tem muitas funções da dança, muitos trabalhadores da dança que não estão nessa lista, né? Porque o processo é dinâmico, né? Bom, então, a educação ela tem essa participação muito efetiva, né, da gente entender a dança como um trabalho, né? Tanto que, se a gente for, e aí eu acho que minha pesquisa vai levar um pouco para isso, de tentar identificar o quantitativo de trabalhadores dentro do âmbito da educação em dança, e aí já existem até alguns mapeamentos, que é o mapeamento da minha orientadora mesmo, da Lúcia Matos, que trata disso, né, o mapeamento da dança, que conseguiu pegar 8 capitais do Brasil, né, mas já dá para ver um panorama legal de você perceber onde é que se encaixam os trabalhadores da dança. E no campo da educação, a grande massa de dança está nesse campo da educação, né? Até por uma visão histórica, né, de que a dança da produção artística, a dança da manifestação popular e cultural, ela não é muito encaixada nas políticas, né? Quando ela é encaixada nas políticas, ela é encaixada de um jeito completamente, a meu ver, deturpado desse processo, né? Então, a educação ela é muito potente. A gente precisa olhar da dança como trabalho nessa relação com a educação. Quando a gente vai para a cultura, aí a gente tem uma coisa, uma natureza que é muito nossa, né? Que foi muito fruto de todo um trabalho desenvolvido no Brasil, no âmbito das políticas, que, de certa maneira, nos colocou nesse grande bojo chamado cultura, né? Que aí o que acontece? Existe uma inserção da dança, das danças e da sua diversidade, né? Dentro do escopo das artes, né? E dentro do conjunto da cultura, num pensamento muito ampliado que foi trazido pelo PT, logo quando assumiu o governo federal, de pensar a cultura como um bem simbólico. Então, quando você pensa a cultura como um bem simbólico, todas as manifestações ligadas ao humano terminam entrando nesse bojo da cultura. E aí, dentro disso, vem as artes. E aí eu também sou colega de vários outros autores, né, e compactuo muito com a ideia de que esses autores trazem, de que esse foi, de fato, um dos equívocos que nós tivemos, né, na medida em que a gente trouxe toda essa complexidade da dança, né, e das artes para dentro de um bojo muito mais complexo, que é o da cultura. E aí, como é que você vai trabalhar as especificidades desse fazer dentro da cultura, né? E aí nós tivemos o Ministério da Cultura, hoje não temos mais, e isso é um retrocesso absurdo, né? Mas o tratamento que foi dado para as artes nesse processo, de certa maneira, restringiu a potencialidade das especificidades desse fazer, né? Então, assim, pensar hoje, por exemplo, a galera da dança urbana, se você olhar as políticas que foram feitas, pouquíssimas abarcam na especificidade esses profissionais, esses bailarinos, esses professores, né? É muito mais numa visão mais tradicional, né? De pensar a cultura num modo tradicional, né? As manifestações populares, por exemplo, elas estão quase peça de museu, né? É tratada nas políticas como tipo, precisamos manter este grupo desta maneira, desta forma,
Só que aí é a neta do dono, do chefe do maracatu, que está lidando agora, e ela tem internet, e ela se comunica na rede, e ela faz outras coisas, e ela criou um novo instrumento e inseriu dentro do maracatu. Então, assim, a visão da política relacionada às manifestações culturais da dança ainda é uma visão muito atrasada, muito pautada numa tradição de tentar colocar aquele lugar como se fosse algo imutável, né? Não vai mudar nunca, vai ficar sempre desse jeito. Então, isso para mim é um problema, mas que a gente precisa também tratar quando a gente pensa em dança como trabalho, porque isso está dentro de uma relação com a cultura. Por quê? Porque nós, aqui no Brasil, não temos uma política das artes. Inclusive, foi isso que motivou o nosso encontro, meu e de William, da gente discutir muito junto, né, à nação, à União, da perspectiva da gente de construir uma política nacional das artes, que no final do governo PT, isso foi ainda levantado por Juca Ferreira, num trabalho muito grande, com vários representantes do Brasil, para discutir o que seria uma política nacional das artes, mas isso, vocês sabem a história, né? O que aconteceu. Veio o golpe, e aí a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, eu acho que é isso. Basicamente, na relação da dança como trabalho e a sua relação com a cultura, isso terminou restringindo as especificidades da dança enquanto arte na relação tradicionalista de pensar a cultura, né, que foi construída aqui no Brasil. E aí eu queria que vocês falassem um pouco depois sobre isso. O que é que vocês acham disso aí? E finalizando a relação do mercado e a relação do Estado, que aí é quase uma consequência, né, da gente pensar dança como trabalho na educação, dança como trabalho na cultura. Isso gera estratégias de mercado. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. E para a gente conseguir, e o trabalho, na verdade, é um dos elementos que compõem essa noção, essa ideia capitalista, né? Como o capitalismo trata o trabalho e a força de trabalho, que são duas coisas diferentes, termina gerando essa relação direta com o mercado. Então, a gente precisa sobreviver. Como é que a gente sobrevive na dança? Mercando essa dança. E como é que a gente merca essa dança, né? Eu vou mercar o meu modo de ensinar, eu vou mercar o meu modo de fazer a dança, eu vou mercar os meus produtos, né? E aí eu coloquei até aqui, brincando, escrevendo, criando termos, eu pensei, como mercar, né? Tipos de mercado da dança. Aí tem a dança ensinada, que é essa dança ensinada que eu cobro e eu consigo ganhar, é a nossa velha hora-aula. Vem a dança dançada, que é a dança que eu danço e que eu produzo, né? A dança que eu danço, né? Todo mundo dança, né? Todo mundo está aí produzindo as suas danças. E aí, como é que isso pode ser um modo de mercar? E aí, um elemento super atual é esse advento do TikTok, desse aplicativo hoje, né? Como é que ele chega e como é que ele entra nessa relação de mercado, onde toda e qualquer manifestação da dança ali vira um produto. E a dança como linha de produção, e aí é mais relacionada à produção artística, né? De pessoas que são artistas da dança e que produzem obras, e essas obras elas precisam ser veiculadas. E como é que elas são veiculadas? Né? E como isso gera público, e isso gera renda. Isso consegue manter um grupo de dança? Um grupo de dança que faz espetáculo de dança e faz bilheteria consegue se manter? A gente sabe que não. Mas são essas maneiras, são esses mercados que surgem na relação de se pensar a dança como um trabalho. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. E, por fim, que na verdade não é um fim, é um meio, né? É a dança como trabalho e a sua relação com o Estado, que eu acho que isso é o que é quase transversal, né? Que termina cruzando todas essas outras três esferas, né? Que a gente começa a pensar nos desdobramentos da dança dentro da educação, da dança dentro da cultura e da dança nos mercados, de que maneira que o Estado, e aí voltando falando que o Estado aí seria essa regulação, né, a partir de um Estado democrático de direito que nós temos institucionalizado, mas não temos hoje na prática no Brasil. A gente, na verdade, tem uma invisibilidade, um genocídio ocorrendo no Brasil, né, por conta até da própria pandemia, mas antes da pandemia já existia um processo genocida, né, ocorrendo gradativamente, paulatinamente
há muitos anos, mas o Estado ele começa a entrar nessas três esferas e tenta, de alguma maneira, e isso deveria ser de uma maneira mais dinâmica, né? O Estado tinha que estar sempre observando e sendo afetado e afetando as relações da dança como um trabalho nessas três esferas para pensar na regulação da dança a partir dessas relações, né? E aí, para trazer alguma materialidade, né, para trazer algum exemplo, eu fui buscar os documentos e aí, velho, quando a gente pensa em dança como trabalho, no Brasil, na legislação brasileira, a gente só tem dois marcos. O primeiro é a lei número 6.533, que é a lei do artista, de 1978, né? E de lá para cá, a gente não tem lei, a gente tem um projeto de lei. A gente tem um projeto de lei, que é o número 4.768, de 2016, há 5 anos atrás, que é a lei da dança, que aí pensa realmente de maneira mais focada na experiência do trabalhador da dança. E aí, quais são as regulações da União, né, para que a gente pense em estados e municípios, para qualquer pessoa que seja um trabalhador da dança, ele ser resguardado, salvaguardado, né, mantido, onde haja linhas de fomento, de desenvolvimento dessa linguagem, né, a partir dessa consideração dele como um trabalhador. E aí é isso o que a gente está vivendo hoje, esse caos que a gente está vivendo. Eu acho que a partir, inclusive, dessa atualidade, dessa realidade que a gente está vivendo, como é importante a gente pensar nessa perspectiva da dança como um trabalho, para que a gente possa avançar nas discussões que perpassam as esferas das quais eu falei, né? E, sobretudo, para a gente identificar a invisibilidade e a desigualdade que a gente vive, que é histórica, né? Porque eu trato a invisibilidade e a desigualdade, e muitos autores também tratam isso, como bases da construção social do trabalho no Brasil. O trabalho no Brasil ele nasce na invisibilidade e na desigualdade, né? Porque a gente tem alguns autores tratam da abolição da escravatura, mas outros vão até antes, é quando se instituiu o tráfico de escravos negros no Brasil. Aí começou a se pensar nessa figura do trabalhador, mas só que o povo negro foi completamente invisibilizado, e é ainda hoje. O povo imigrante que chega aqui também é tratado de uma maneira completamente excludente, e isso vai formando a nossa noção de trabalho, de certa forma, né? Então, é bom a gente estar olhando sempre também para o passado, né? Essas bases, né, que constroem a noção de trabalho no Brasil, para a gente entender como um país de negros não tem negros nos lugares de atuação, de poder ou outros espaços, né? Como em todo e qualquer... Hoje é o Dia Internacional da Mulher, imagina. Hoje, inclusive, é um dia emblemático, né? Que para mim é um dia de luta. Para mim não é um dia tanto de celebração, é um dia mais de luta, da gente entender também esse lado, né? Da falta de posicionamento das mulheres histórica, né? E que hoje a gente consegue até perceber avanços, mas que também está dentro dessa questão da invisibilidade e da desigualdade, né? Dos gêneros, no caso. Então, a gente pensar nessas diferenças, mas olhar para nós hoje e nos entendermos a partir desses pressupostos, né? Da dança como trabalho e dessa relação histórica pautada na invisibilidade e na desigualdade, né? Ver danças hierarquizadas pelos mercados, danças que acontecem, danças que não acontecem, danças que são popularizadas ao extremo e que viram um produto e são dissolvidas e desaparecidas, né? E tudo isso na relação com o Estado. Acho que é pano para manga para a gente falar aqui mais uns 50 minutos. Queria ouvir vocês aí agora. Pano para manga. Eu fiquei pensando quando tu trouxe esse recorte, né, do trabalho, assim, nossa, eu converso muito com as pessoas que são mais próximas de mim, né, com as pessoas da Prodança, né, com a diretoria da Prodança, com as pessoas que eu estou no grupo, a gente conversa muito sobre isso, que as pessoas têm que cada vez mais começar a entender a dança enquanto trabalho, né?
Mas, ao mesmo tempo, tem isso, mas também tem um contraponto que eu acho bem interessante da gente colocar aqui para a gente bater isso, que é muita gente às vezes não quer identificar a dança enquanto trabalho, porque o trabalho foi colocado num lugar muito difícil de você lidar com ele, do ponto de vista, sei lá, trazendo a Revolução Industrial, né? Acho que o nosso conceito de trabalho vem lá da Revolução Industrial, que começa essa lógica fabril e tal, enfim. E esse conceito perdura desde lá, né? Então, para você trabalhar, você tem que sofrer, né? Trabalho, você tem que chegar cansado. É uma coisa que você não quer fazer, mas você tem que fazer porque você precisa ganhar dinheiro. E aí, isso choca diretamente com a dança, porque eu acredito, né? Que as pessoas que dançam, elas não estão sofrendo. Elas trabalham e elas entendem o trabalho de uma outra lógica, né? De uma outra perspectiva, né? Então, às vezes, é difícil de encaixar, por isso que às vezes é tão difícil para as pessoas, e aí eu volto lá naquilo que você trouxe, dizer assim, não, mas é hobby, né? É o teu hobby, mas tu trabalha com o que mesmo? Porque dançar, você está se divertindo, então não é trabalho. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí, antes de tu falar sobre esses sistemas de trabalho que começaram a se estabelecer no Brasil, eu comecei a entender, eu disse assim, a gente tem um conceito de trabalho que vem, talvez, lá da Revolução Industrial, mas o Brasil, eu sou um defendedor, assim, no Brasil, porque eu acho que tudo que chega no Brasil, a gente consegue transformar e fazer uma coisa muito própria. Então, tudo que chega aqui se transforma, e a gente consegue dar uma assinatura muito própria. Então, eu comecei a pensar sobre isso, eu disse, não, mas quando eu vejo esse conceito lá da Revolução Industrial, de trabalho aqui para o Brasil, não ficou desse jeito. Porque aí eu comecei a pensar, né? E os modos de trabalho são estabelecidos com os imigrantes, né? Com os negros, né? Que no caso não foi estabelecido, né? Foi exatamente invisibilizado. Porque, inclusive, a ideia de trabalho, eles não eram incluídos nisso, né? Porque não podia se ganhar, você não pode se ganhar, você não pode ganhar para... E eu comecei a pensar sobre isso. Então, aqui a gente cria uma característica muito própria, né? Quando vem todos esses conceitos para cá. E que isso não sai desse lugar do sofrimento, né? Que para você ganhar minimamente uma coisinha para você conseguir sobreviver, você tem que continuar sofrendo. Então, tem esse lugar que é muito distópico no Brasil, para quem dança, que é você tá trabalhando e tá ganhando dinheiro e você está fazendo isso com prazer. Você está ganhando dinheiro com isso, então não é trabalho. Então, sempre está em atrito, né? Isso, dança e trabalho. Esse lugar do trabalho na dança. Isso é um ponto. Isso é um ponto. O outro que eu anotei aqui... e eu acho que pode partir da gente. Só finalizando essa coisa que esse tópico, né? Que dança, para a gente, não é visto como sofrimento, como um cansativo, como um lugar cansativo mesmo. A gente, depois de um ensaio de 4 horas, a gente sai super cansado, mas a gente, inclusive, tem lugar de cansaço de uma outra lógica, né? Eu acho que pode começar por nós, talvez, pelas artes, pela dança e uma esfera maior disso, pelas artes, outro lugar e outro entendimento de trabalho, né? Por que esse conceito de trabalho nunca foi modificado? A gente vive nele há mais de 200 anos, né? Muito mais de 200 anos. Isso nunca foi modificado, né? Então, posso estar sendo assim, muito sonhador, mas será que a gente não consegue cutucar e começar a entender que dança é trabalho, sim, e a partir disso começar a criar, ampliar esse terreno, ampliar esse ponto de vista, essa perspectiva, para as pessoas começarem a entender que trabalho tem outras lógicas de trabalho também, né? E aí eu finalizo esse ponto. O outro, que foram coisas que eu fui anotando, que é quando tu falou de dança e mercado e dança e Estado aí, e especificamente de dança e mercado, eu fiquei pensando no TikTok, né? Tu trouxe o TikTok. E é super interessante pensar sobre isso. Eu estava lendo um artigo anteontem, que ele tratava, o artigo era assim, por que as pessoas com mais de 30 anos não conseguem entender a plataforma de TikTok, o aplicativo TikTok, né? Normalmente as pessoas entendem o TikTok, pessoas que têm menos de 30 anos. E aí ele discorria sobre isso, né? Por conta que a plataforma é jovem, não sei o quê, e aí quando você dentro da plataforma e tenta entender ela minimamente, você
analisando de um ponto de vista quase sociológico, assim, sabe, o aplicativo, você começa a identificar alguns pontos interessantes, que, por exemplo, no TikTok, para ter essa pegada jovem, para que o público jovem, que, querendo ou não, você tem que colocar ele dentro de uma lógica mercadológica capitalista, para que ele se estabeleça e ele consiga, continue indo com você, né, fazendo o jogo ali, você tem que pegar o público jovem, tem que viciar ele, né, para que essa lógica capitalista perdure. Então, como é que a gente chega nesse jovem? E as pessoas chegaram por meio da música, e, consequentemente, música está muito colada com a dança, né? Então, você vê uma série de challenges, né, que eles chamam de desafios no TikTok, que é para as pessoas dançarem, né, cumprirem uma coreografia. Que as pessoas vão lá e cumprem as suas coreografias. E aí tem uma outra coisa que sai desse artigo, que é pessoas estão lançando músicas agora, atualmente, no planeta, identificando possibilidades de sucesso ou não dentro da plataforma TikTok, né? E aí ela já lança com uma coreografia junto, a música já vem com a coreografia, porque aí ela já lança o challenge, né? Ali para a pessoa já tá e já foi, a música vira um sucesso, e ela explode no mundo todo. Então, aí eu fico pensando sobre a ideia de transmissão para dança, pensando no TikTok, e pensando na ideia de memorização de uma coreografia, e pensando na ideia de uma coreografia coletiva, que é todo mundo na sua casa, gravando no seu celular individualmente, mas está todo mundo dançando junto, porque é a mesma coreografia, é o mesmo passo. E aí eu fico pensando isso como um lugar de potência, né? Tem uma pessoa que estuda história da dança aqui no Ceará, ela se chama Ângela Souza, uma pessoa muito preciosa, e professora da Vila das Artes. E ela traz um lugar muito... que eu acho que conversa muito com isso do TikTok, que é um monte de grupos que surgiram aqui em Fortaleza, mas eu acredito que em outras capitais, em outras cidades, na época de swingueira, e hoje mais atual, de K-pop, né? Você vai nos centros culturais, tem um espetáculo de dança contemporânea que começa às 19 horas. E aí ninguém vai assistir o espetáculo de dança contemporânea. Mas tem um monte de gente espalhada no centro cultural inteiro, com seus grupos de K-pop, aprendendo as coreografias e dançando o seu K-pop, dançando a sua swingueira, e é muita gente, né? É muita gente, teve realmente uma explosão desses grupos. E aí eu acho que dialoga muito, por exemplo, com essa dinâmica do TikTok, né? Que identifica um público específico, um público mais jovem, e que entende onde você pode acionar ali, né? Onde você cria o artifício para dar uma lógica ali de engajamento, de movimentação dentro daquele parâmetro que foi dado. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Que eu acho que é bem interessante. Eu acho que essa lógica do TikTok, como ele reinventa esse lugar do fazer dança, né? Porque às vezes a pessoa pode, sei lá, ter 16, 17 anos e ela nunca dançou na vida, uma dança tradicional, né? Nunca foi de uma academia de balé clássico. E porque era muito longe aquela realidade para ela. E ela via uma plataforma de celular, ela começa a aprender essas coreografias, esses movimentos, começa a fazer esses challenges, e isso impulsiona ela, né, dá esse passo que faltava para ela dizer assim, eu comecei por aqui, mas eu quero ir mais, eu quero virar dançarina, eu quero virar coreógrafo, né? Então não foi dentro de uma academia formal, e eu estou falando isso, não é nenhum juízo de valor para as academias, eu estou entendendo que são fazeres diferentes, né? Mas não foi via esse sistema formal, né? Foi por um aplicativo de celular, né, por um TikTok, que disse assim, eu quero ser coreógrafa, eu quero trabalhar fazendo coreografia, né? E aí eu acho que é um lugar importante da gente ter uma atenção. Segundo ponto, esse. O terceiro ponto foi
sobre cultura, quando tu fala que as pessoas querem identificar e colocar a dança no lugar de cultura, é uma coisa que eu converso muito, um aspecto que eu converso muito com o Honório. E com o Honório, às vezes, quando a gente está conversando em outros contextos, o Honório é uma pessoa que sempre traz esse exemplo, né? Dessa cultura popular, por exemplo, dessas danças populares, porque as pessoas querem enquadrar a cultura dentro desse lugar tradicional e você não pode mudar, né? O tradicional ele não pode mudar nunca. E aí tem um exemplo muito extraordinário aqui em Fortaleza, que tem um mestre daqui, um mestre de boi, daqui do Ceará, e que ele tem todos os aspectos tradicionais, enfim, tem toda ali uma cartilha que é passada de geração para geração, que ele aprendeu com os mais velhos e passa para os mais novos, enfim. Mas, em um ano específico, ele trouxe, no meio do boi, lá, de toda a história que se desenrola, ele trouxe a Peppa Pig. E as pessoas ficaram assim, né? Porque é uma manifestação, vai muita gente assistir, é uma grande festividade, e as pessoas ficaram assim, né? Tipo, a Peppa Pig. Ok, porque ele entende que, pelo fazer e pela tradição que está sendo colocada, isso movimenta, né? Ele não é parado, a tradição não é parada, está movimentando. Então ele diz assim, eu posso sim trazer, e vocês têm que entender que a tradição ela não é parada, né? Que a tradição está sempre se movimentando. E a gente tem que entender que movimentações são essas, né? É isso. Isso foi o terceiro ponto. Eu acho que, para início, eu trago esses três aspectos, mas eu também acho que dá bastante pano para a manga para a gente continuar a nossa discussão. E aí eu já pergunto se alguém está aqui, estamos agora em seis pessoas, se tem alguém que quer colocar alguma coisa, se quer falar, trazer alguma contribuição, alguma pergunta. Senão a gente continua aqui. Não. Eu só queria comentar um pouquinho isso que você trouxe da relação do TikTok, que inclusive foi na verdade, hoje eu numa disciplina do doutorado, né, veio essa questão por um dos alunos, né, mais jovens, com certeza, que trouxeram essa questão do TikTok. E aí eu pensei assim, isso tem tudo a ver com o que eu estou trazendo, que eu vou levar lá de tarde para a galera do Prodança. E aí, quando você faz toda essa discussão em torno desse aplicativo, William, o que me vem é assim, o que se aprende no TikTok e o que se ensina no TikTok, aí dá para virar estudo eterno. Agora, quais são as estratégias e quais são as linhas de interesse do aplicativo nessa relação de educação? Isso é bem, bem problemático, porque, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade do acesso, que para nós, que somos um país desigual, genocida, né? Nos parece uma tábua de salvação, tipo, putz, aquele menino que está lá, pobre, que não tem comida, que não tem água, mas que consegue acessar, mas tem celular, porque existe essa realidade, tem lá o celular, consegue um crédito, e aí consegue ir lá no TikTok, e aí ele está aprendendo. Que ele está aprendendo o quê? O que é que ele está aprendendo? Né? E quem é que está ensinando? Está ensinando o quê? Né? E aí, qual é a estratégia desse aplicativo? Né? Numa sociedade, digamos, onde essas relações, as relações de desigualdade, né, e invisibilidade são menores, talvez até a gente perceba ganhos nesse processo. Mas no nosso processo, na maioria das vezes, aí é até uma análise crítica que eu faço aqui, né? Muito, muito superficial. Talvez isso até incremente mais ainda a invisibilidade e a desigualdade.
porque é um acesso a até um determinado traço cultural que é construído dentro do aplicativo, né? Um processo cultural que é dado ali dentro e que é tratado para quem tem acesso e para quem mantém o acesso. Então, assim, tem uma galera que fica fora, né? Aqui mesmo a nossa discussão da dança, né? Essas relações de dança como trabalho é uma relação que é muito elitizada, porque a quantidade de agentes da dança que nós temos, que não tem internet, que não tem telefone, que não tem informação, mas que fazem a dança nos seus lugares, não tem acesso nem respaldo do Estado, nem mercado para se inserir, nem nada. Essas pessoas elas estão fora dessa discussão aqui que a gente está tratando. Quando a gente vai correr atrás de um estado de legislação desse trabalho da dança, essas pessoas estão fora, porque aí vai cair também de novo. Assim como a dança, assim como pensar a dança como um trabalho tem essa relação com a igualdade e a invisibilidade, a relação também da construção das políticas da mesma maneira, né? Você falou dessa coisa do trabalho, de se pensar o trabalho como algo cansativo, como algo enfadonho, né? E você citou até a Revolução Industrial, né? Que trouxe isso. Na verdade, na segunda metade do século XX, aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, teve até um incremento dessa noção e dessa valorização do trabalho como algo digno, como algo que ia enobrecer o homem. Claro que o homem branco que morava em São Paulo, né, porque essa visão é totalmente paulista, né, fora do Brasil. O Brasil não existe, existe é São Paulo, a maioria das vezes. E aí, quando você trouxe isso, eu queria até reforçar que todo esse estudo que eu tenho feito, com poucas exceções, chegam a encostar de fininho na posição do artista e da arte. Tudo isso é pautado na relação operário, na situação da industrialização. Então, assim, a precarização do trabalho, que a gente discute muito, é toda pautada nessa relação do homem branco que é necessário para a industrialização. Só na segunda metade do século XX, por uma necessidade de inserção de mão de obra nos polos petroquímicos, foi que a grande massa negra começou a se formar nos institutos federais para inserir, para ser operário desse polo. Então, existe toda uma noção dessa invisibilidade e desse pensamento, dessa estratégia. Então, assim como o governo pensa estrategicamente nas suas minorias, que são maiorias populacionais, de que maneira eles conseguem manejar essa galera para os seus interesses, eu acredito que o TikTok faz a mesma coisa. Acho que o TikTok ele vai naquele jovem que vai pegar lá o hit do sucesso, que vai pegar a dancinha do sucesso, né? O modo de mover, que trabalha é uma coisa perversa, porque trabalha com o sensorial e o cognitivo, que é algo inerente ao humano. Então, não dá. Nós aqui, se a gente entrar no TikTok, a gente fica 2 horas lá, porque a gente vai ficar curtindo as danças e pensando. Só que a gente é, de certa maneira, levado por uma lógica perversa de manipulação e que, na verdade, pouco está ensinando e pouco tá fazendo com que haja conhecimento aí gerado, né? Tem muitos artistas aí também que adoram o TikTok e pesquisadores que têm falado muito dessa potência do aplicativo, e eu concordo também, mas a gente tem que estar muito atento, sobretudo na nossa realidade, que é uma realidade, infelizmente, tem que dizer isso aqui, mas é uma realidade desigual, invisível e genocida. Com certeza, eu falo do TikTok, mas a gente tem que entender o lugar de como é que isso deixa de ser um passatempo e também como é que isso se estabelece enquanto uma dinâmica ali da linguagem mesmo, né, da dança. Claro que, porque daqui a pouco o pessoal vai colocar aqui, bicho, ele está defendendo que agora você pode fazer a formação no TikTok. Não é isso, né, gente? Não é isso. Mas isso que você está falando, tem algumas escolas de dança, escolas formais, na verdade, né? Escolas do ensino formal, que têm aula de dança, que estão colocando nas aulas de dança o aplicativo TikTok como ferramenta educacional, como ferramenta pedagógica. Isso é muito sério,
Porque por isso que eu me pergunto o que é que se ensina, o que é que se aprende e como é que essas ferramentas tecnológicas, essas ferramentas, esses aplicativos, eles estão sendo utilizados por nós da dança, trabalhadores da dança, tá? Professores de dança, que estão se utilizando desse aplicativo como ferramenta pedagógica. Não vou aqui dizer que está errado. Eu tenho que olhar para a prática para ver o que é, né? Mas que é preocupante no sentido da gente discutir, refletir sobre isso, sem dúvida. Tem outra coisa que eu fiquei também me perguntando, que quando tu fala dessa relação dança e educação, né, entende esse lugar do trabalho da dança dentro da educação, eu fiquei pensando muito eu fiquei pensando na minha realidade, né? A minha realidade, eu venho de uma formação na Universidade Federal do Ceará, em dança, e eu não sou licenciado, eu sou bacharel, né? E aí teve um determinado momento, lá da nossa grade, a gente fazia quase toda a graduação, as turmas juntas, em determinado momento ia o bacharel para o seu lado e o licenciado para o seu lado, né? Para as disciplinas da educação. E teve um determinado momento que, quando separou, mais para o fim, as pessoas que estavam dentro do bacharelado começaram a falar assim: o que a gente vai fazer mesmo quando a gente formar? O que a gente vai fazer? Porque na licenciatura, as pessoas saem de lá e elas sabem o que elas vão fazer, né? Elas vão prestar um concurso público, elas vão virar professor do município, do estado, né? Vão virar professores de arte, enfim, elas sabem o que elas vão fazer. E o bacharelado, claro, a gente quando entra no curso tem ali, tipo, o que você se transforma, né? Se transforma é ótimo, mas o que a competência que você adquire, né? Fazendo essa faculdade de bacharelado em dança. Aí tem lá toda a lista. Só que, tipo assim, mas cadê o mercado para eu estabelecer essa minha lista? E aí, quando você fala dessa relação dança e educação, que ela é muito bem formatada, né, em várias nuances, do ponto da educação formal, da educação informal, enfim, tem vários aspectos aí que a gente pode passar. E aí, no final das contas, muita gente que se forma, vira um bacharel, uma bacharela em dança, ele vai não dar aula dentro do ensino formal, né? Mas acaba dando aula, entrando por outro caminho, que é, mas dando aula, vira um professor de dança numa academia ou algo do tipo, né? E eu fico pensando nessa relação, né? Qual é esse lugar do bacharelado e também o que foi também, o que gerou esse lugar tão bem estabelecido da dança e da educação juntos e compostos, né? E, claro, entendendo essa dança como um campo de conhecimento e que é importante você ter esse desenvolvimento, essa competência dentro do ensino, tudo isso. Mas como foi que isso foi tão bem estabelecido e trabalhado e colocado dentro do ensino formal, enfim, passando por todos os aspectos e do outro ponto, né, indo em contramão a isso, como é que pessoas que, por exemplo, se formam na faculdade e que fazem o bacharelado, elas não ficam meio perdidas assim, para onde é que eu vou, porque isso não é estabelecido, né? Esse mercado não é dado, né? O mercado de quem é professor de dança, ele é palpável, né? O mercado para quem é bacharel em dança, você tem que inventar o seu mercado, porque então você não tem o que fazer, né? Então você tem que inventar. Eu lembro muito de comentar isso, tipo assim, eu sei que quando eu me formar aqui, eu vou ter que inventar o que eu vou fazer, a dança que eu vou dançar, onde é que eu vou atuar, né? O que é que eu vou acionar, com quem é que eu vou me pegar, enfim, porque não tem. E eu quis trazer essa relação, né? Fazendo essa formação superior, do ensino superior, né, indo para o lado da licenciatura e indo para o lado do bacharelado, e aí essa relação com a licenciatura tem uma relação muito forte estabelecida entre dança e educação, e o trabalho atravessa isso, né? E do outro ponto, isso meio que se esfacela, e a gente volta para um dos pontos que você levantou, que é, você vive de dança? Você consegue ganhar dinheiro? Você consegue fazer um espetáculo e ganhar dinheiro? Né, viver de uma bilheteria, porque normalmente são as pessoas que se formam bacharéis,
elas vão para esse lugar, né? E aí fica essa questão, eu fico pensando muito sobre isso, que eu acho que é um ponto que a gente tem que ficar tratando a todo momento, né? O Barraco da Constância, que é o grupo que eu faço parte, ele foi, acho que uns 2 anos atrás, ele foi convidado para dar uma disciplina não, ele foi convidado para dar uma aula em uma disciplina da UFC, da Universidade Federal. Quem estava ministrando a disciplina era a Bilica Léo. Eu nem lembro o nome da disciplina agora, mas eu lembro muito que a gente chegando lá e a Bilica conversando com a gente, ela disse assim: William, tu fala, vocês vão trazer como vocês trabalham, as metodologias, como é que vocês criam, né? Como os métodos que vocês usam para fazer, enfim. Mas tu fala que tu formou aqui bacharelado, porque as pessoas às vezes elas não sabem. Então quando ela identifica uma pessoa que está ali, que passou por aquilo e está aqui agora, né, trazendo um conhecimento ali, trazendo uma troca, um diálogo, então isso cria um lugar possível de você, assim, tá rolando aqui, então vai rolar para mim também, né? Maravilhoso isso. Ó, isso daí que você trouxe é a grande questão, muito mais focada na relação do bailarino, né? Aqui, que seria o bacharel em dança, né? O bacharel em dança é aquela pessoa que produz dança ali, que está ali na linha de produção, né? Então, que é o bailarino, que pode ser o coreógrafo também, né? Então, assim, essa galera não tem, como você bem disse, não há mercado nem há regulação. Não tem o Estado nem mercado que olhe para isso no Brasil. Em outros países, você até vê de uma maneira muito também circunstancial, mas há, né, legislação também, dá para se ver muito em outros países. Aqui a gente não tem. E a condição do artista, ela termina sendo relegada, e historicamente também a gente consegue perceber isso, por conta da invisibilidade e da desigualdade. Esse tratamento que é dado aos artistas é como algo fora da sociedade, como se fosse um pária da sociedade. Por quê? Porque não há regulação para isso. Então, inclusive, a gente sabe que nos anos 60, 70, para você conseguir comprovar que você era um artista, você tinha que tirar o registro de prostituta. As atrizes tiravam o registro de prostituta, porque havia regulação para a prostituição, mas não havia regulação para a atuação de mulheres no teatro, né? Então, para você ver nesse grau, né, de relevância, como é que se pensa o exercício da arte, né? Que aí chegou aqui com Dom Pedro II dizendo que era o adorno do rei, né, a arte. Então, a arte até hoje é o adorno do rei, né? Então, não tem, por mais que a gente grite aqui, ainda é tratada como se fosse um adorno, como se fosse uma cereja do bolo, como se fosse, enfim. Isso daí é muito, muito complicado. Mas, isso aí que você falou, esse exemplo do bailarino que chega na universidade para dar aula, é porque o bailarino há ali um potencial, uma experiência que é muito distinta e muito singular de quem fez licenciatura. E essa potência, ela também é absorvida na educação, lógico, porque se for somar todo mundo que já é bacharel em dança no Brasil, dá para a gente montar, Ave Maria, produções eternas, né, de dança. Mas aí a educação absorve essa experiência e aí vira também uma porta de mercado para esse bacharel que chega e que traz essa experiência mais focada no próprio trabalho, né? Que quem é bacharel já trabalhou, já dançou, já fez alguma coisa, produziu seu grupo, né? Na realidade que a gente está vivendo, a gente sai do bacharelado e a gente monta o nosso grupo. Ou a gente sai do bacharelado e continua com os nossos colegas estudantes que formaram um grupo no curso e continuam com o grupo. Isso já é história da dança no Brasil. Então, a gente já tem aqui os cursos técnicos e os cursos de bacharelado, eles são propulsores de criação de grupos de dança, grupos e companhias de dança, coletivos, né? Que aí na minha pesquisa até trato isso, grupos, companhias e coletivos de dança. Então, assim, essa natureza é uma natureza que está muito pulsante. Que bom que você ter falado sobre isso, porque às vezes fica aqui, a galera que está escutando a gente diz, pô, mas eu sou bailarina, então não tenho emprego, não tenho estado, não tenho lei, o que eu vou fazer? Vou largar a dança, vou trabalhar no shopping. Não,
Não é para fazer isso, galera. Pode até ir fazer o bico no shopping, mas tem que se pensar, porque isso é um processo que a gente está vivendo, né, de estar se entendendo como trabalhador, né? Isso é uma hipótese que eu trago, na verdade, não é nenhuma hipótese que eu trabalho, na minha pesquisa, eu trabalho com pistas, eu não trabalho com uma ideia pré-definida, né, que seria uma hipótese, mas tentar investigar mesmo em que pé que está, né, esse negócio, essa noção de trabalho. Por que ainda as pessoas fazem bacharel? Porque tem, inclusive, na academia, na universidade, acho que 90% dos alunos que entram na universidade, aqui na UFBA, por exemplo, o curso ele é de licenciatura, mas tem bacharelado dentro. Você pode fazer o bacharelado e aí depois você faz as disciplinas, os componentes de licenciatura. 90% das pessoas que entram nesse curso de graduação em dança aqui querem ser bailarinos, querem ser bacharéis. No decorrer do curso, eles conseguem perceber esse ocaso aí que o William trouxe, tipo, ai meu Deus, eu vou trabalhar onde? Quando eu sair daqui? E aí eles olham para os componentes de licenciatura e fazem assim, ops, vou fazer. Por quê? Porque aí eu tenho mais uma carta na manga. Se eu não conseguir entrar na companhia de dança, se eu não conseguir receber um salário por um projeto cultural que eu esteja participando, eu posso dar aula. Só que aí é a crueldade, a perversidade do sistema, né? Termina reduzindo e restringindo a potência criativa que nós temos, né? E a potência performativa, né? Que nós temos por conta das intempéries do mercado e da falta de legislação. Então, quantos bailarinos incríveis, quantos performers incríveis, né? A gente está tendo dentro de sala de aula, que poderia estar em palcos, em telas, em todos os lugares, entendeu? Na rua, produzindo coisas, recebendo salário para estar fazendo isso. É como se a criação fosse algo menor, e não há educação sem criação. Então, assim, são paradoxos da nossa sociedade, mas que a gente tem que estar o tempo inteiro falando. E o recado que eu quero deixar aqui, você que é bailarino, você que é jovem e que está achando que não vai ter mercado de trabalho e por isso você vai ter que catar outra coisa para fazer, não pensa só nisso, pensa na potência, porque não é só você, você não está sozinho. Tem um monte de gente também que quer ser bailarino junto com você, que está dançando junto com você, e isso, sem dúvida, vai transformando, mesmo que muito lentamente, a realidade nossa, né? Então, não dá para desistir desse processo pela incapacidade e pela inexistência de possibilidade, né? Por mais duro que isso seja, né? Porque não dá para ser também utópico demais, dizendo assim, ai não, continue, morra de fome, dançando, e não vá fazer outra coisa. Não, vá fazer outra coisa, mas não abandone, de fato, esse exercício do fazer da dança, né? Que é um trabalho. Não, eu ia falar aqui, mas inclusive isso pode abrir uma janela enorme, mas é você entender que você pode trabalhar com dignidade, né? Vou viver disso e eu quero ser, né, ser digno, ter uma vida digna, né? Porque também tem-se uma ideia aí que você vai para um lugar que é uma escolha sem fim. Se você vai mesmo fazer isso, porque você vai viver para o resto da sua vida faltando dinheiro, né? O aluguel não vai fechar o dinheiro do aluguel esse mês, essas coisas todas. Não, mas não, eu vou por esse caminho e eu vou ter uma vida digna, né? Vou ter uma vida digna, sem passar esses percalços. É um lugar, às vezes, muito distante, talvez seja, mas eu acho que se a gente não falar sobre isso, para que a gente, de algum modo, lance aí uma faísca, eu acho que vai continuar sempre um lugar muito distante, né? E aí, ao mesmo tempo, eu também fico pensando sobre, querendo ou não, lugares de privilégio, ou lugares, né, desprivilegiados, né? Porque a gente está aqui agora, à frente de um computador, conseguindo falar isso. Será que todo mundo, quem são as pessoas que vão assistir? É a pessoa que tem um celular que conecta? E também fico pensando sobre isso, como é que a gente consegue lidar com isso e dar dignidade para a pessoa que quer viver de dança, mas, por exemplo, nesse momento ela não veio, por exemplo, não estou dizendo que vai, quem vai assistir, quem está assistindo e quem vai assistir, vai
entendi tudo agora. Não é isso, né? Ela pode ter um outro caminho aí que ela vai seguir, mas seria interessante também que a pessoa que não tem esse acesso, por exemplo, de ver isso que a gente está conversando agora, que mesmo assim esse caminho seja estabelecido por alguma outra maneira e que ela consiga ter uma vida digna vivendo de dança, né? Fiquei pensando sobre isso. E aí eu vou mudar um pouco. Na verdade, uma dúvida que faz tempo que eu estou olhando aqui para o meu bloco, e eu deixei aqui uma interrogação, estou tentando entender, porque tu foi falando dos pontos, né, sobre dança e educação, dança e cultura, dança e mercado, dança e Estado, e sempre relacionando o trabalho com essas esferas. E aí tu falou assim, tem o emprego, e o emprego eu vou falar daqui a pouco. Aí eu acho que eu tenho interrogação, porque com a tua fala do daqui a pouco, eu não sei mais, eu posso ter me perdido, se tu falou sobre esse emprego daqui a pouco, ou se tu não entrou nesse lugar. E se tu não tiver entrado, eu queria um pouco que tu fizesse enfim, esse lugar, trabalha desse ponto de vista, emprega desse ponto de vista. Porque, inclusive, eu acho que é interessante a gente entender isso enquanto lugares distintos, para a gente, inclusive, entender lógicas diferentes de como você trata, né? Como você trata, agora eu estou tratando de trabalho, então eu trato dessa lógica aqui, porque tem esses pontos, e isso aqui eu estou tratando sobre a lógica de entendimento de emprego, então eu trato sobre esses pontos. Aí eu queria um pouco que tu comentasse sobre isso. Massa. Eu acho que eu não falei, não. Eu acho que terminou eu não falando um pouco dessa relação entre emprego e trabalho. Que bom que você lembrou. Por que eu trago isso? Isso surgiu na pesquisa dessa construção da noção de trabalho, né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, e aí o próprio termo, né? Emprego, né? Emprego é a atuação, né? É a atuação da força, né? Emprego, você tem que ter um certo emprego para fazer determinada coisa, ou seja, você precisa da sua força de trabalho para implementar, e é essa relação de comércio, de mercado, da força de trabalho que gera um emprego. Então, assim, eu estou empregado hoje na Universidade Federal da Bahia, porque eu dou aula de dança no sistema EAD, no ensino EAD. Então, a minha força de trabalho, que é as potências que eu detenho, né, que são pedagógicas, metodológicas, para dar aula de dança, eu uso essa força de trabalho para ter o emprego de professor de dança. Eu empenho o trabalho para ter o emprego. Trabalho em si termina sendo toda e qualquer atividade. Emprego é a institucionalização desse trabalho. É quando você realmente, na relação com o Estado, você consegue ser empregado, e aí tanto não somente na esfera pública, mas também na esfera privada, nessa relação de compra, de manutenção da sua força de trabalho. Então, você presta serviço ou você é empregado em algum lugar, você está tendo a garantia financeira de empreender a sua força de trabalho e ser remunerado por ela. Na dança, isso raramente ocorre. Um emprego em dança raramente ocorre. No campo da educação, temos todos, professores, né? Temos tudo. As academias, temos tudo. Bailarinos. Quantos bailarinos são empregados no Brasil? Coreógrafos. Quantos coreógrafos são empregados no Brasil? Assistentes de coreografia, professores, maîtres, né? Quantos? Não há. Se você for ver, as companhias oficiais, elas se perderam no início do século passado, né? E poucas conseguiram ainda, né, dar um pulo do gato na contemporaneidade, porque elas vêm de um modelo imperialista que não existe mais. E recaíram na questão trabalhista do servidor público e não do artista, né? Que é uma grande questão. Então, assim, a relação de emprego é uma, a relação de trabalho é outra. É quando você estabelece relações de trabalho independente do emprego, independente de você ter um emprego definido. E me parece que a lógica
capitalista neoliberal leva-nos todos para o Eldorado do emprego. Não é à toa que os nossos pais querem que a gente faça direito e medicina, porque são os empregos mais bem pagos, né? Então, assim, a gente corre atrás do emprego. Quando eu falo de trabalho, eu falo numa noção mais ampliada, da gente pensar trabalho já nessa relação, tanto com os mercados, tanto com a educação, tanto com o Estado, independente de um emprego. Ai, Matias, não estou entendendo isso. Quais são as políticas públicas voltadas para o artista da dança? Que, pelo menos, subsidiam ou ajudam ou colaboram para o exercício da dança. Então, assim, qual o espaço cultural que você tem aí na sua cidade que abarca, que tem espaços disponíveis para grupos residentes? Eles não é uma relação de emprego, mas os grupos podem ali desenvolver trabalhos que podem gerar renda, que podem desenvolver outras relações que não a relação capitalista neoliberal do emprego, do operário, daquele que chega e presta o serviço, que na esfera da arte isso já é dissolvido totalmente, né? Porque um dia você quer produzir, no outro dia você quer dormir, no outro dia você quer nadar, no outro dia... E essas experiências não é porque você deixou de criar. Nadar é processo de criação. Dormir é processo de criação. Então, assim, a lógica é outra. Não dá para no emprego você dizer assim, olha, amanhã eu não vou não. Por quê? Porque eu quero descansar um pouco, estou precisando refletir sobre essa folha que está aqui balançando. Nenhum emprego vai dizer. Ah, ok, beleza, pode ir. Nem o Google faz isso. Então, assim, a relação de emprego é uma coisa que está muito atrelada à noção da criação do capitalismo, da relação da industrialização, do neoliberalismo, né? E até daquelas linhas de produção, né? O Fordismo, o Toyotismo, né? Que tem a ver com essa coisa da pessoa empregada para prestar um serviço, né? Não é do emprego em si que eu quero tratar desse trabalho de uma maneira mais ampliada, que perpassa pelo emprego, está ali porque a gente vive disso. Eu tenho um emprego, você tem um emprego. Quem não tiver emprego é desempregado e sofre as ações, as retaliações dessa situação no Brasil. Quem é desempregado no Brasil é desmerecido, é desvalorizado, né? Quem tem emprego, ups, salvou. Ai, graças a Deus, meu filho está empregado. Quantas mães não já falaram isso? Então, é basicamente isso, essa discussão, né? Que na verdade não é uma constatação, é uma discussão que eu quero trazer sobre essa relação de emprego e trabalho. Mas alguém... Gente, está um papo reto, né? Assim, eu e Matias aqui, alguém, Ruth, deixa eu ver quem está aqui. Ruth, Danilo, Honório, vocês querem fazer alguma pergunta? Porque para a gente, né? E girando essa roda. A Ruth está comentando aqui no chat que tantas são as pessoas que deveriam ouvir isso, Matias, né? Tá dando essa atenção aqui. Com certeza, Ruth, com certeza. A Ruth deve estar pensando, porque assim, logo quando eu comecei a pensar sobre isso, me veio aquela... Na verdade, a gente consegue identificar até pessoas, né, colegas nossos, que quando pensam em trabalho, não pensam no trabalho, pensam no emprego. Então, assim, quantos professores estão hoje, professores empregados, mas não desenvolvem mais a docência do jeito que deveriam? Por quê? Porque já têm um emprego, né? Então, assim, da forma como o emprego termina afetando de maneira bastante negativa o desenvolvimento do trabalho, né? E que traz essa coisa que o William falou, de algo cansativo, algo enfadonho, algo que, eu estou aqui só por causa do salário. Não é nem mais o emprego, é o salário. Ela falou, exato, é isso. Porque fecha, né? Tipo, entendeu ali, cartilhas deram certo e eu vou ficar seguindo isso. E aí isso faz com que você caduque, né? Eu estava tentando buscar outra palavra, mas essa palavra é ótima, faz com que você caduque.
É tenso, é bem tenso. Mais alguém, gente? Porque eu acho que a gente já está há mais de uma hora aqui, né? Eu acho que foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que se ninguém mais tiver alguma colocação, quiser falar alguma coisa, eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o Eu fim. queria só perguntar a Matias como ele vê essa relação de trabalho junto agora à lei da Aldir Blanc. Eu costumo pensar que, pelo menos aqui na Bahia, a política é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eu queria que Matias falasse um pouco sobre isso, como se dão essas relações de trabalho dentro dessa organização da Lei Aldir Blanc, né? Porque a gente pensa muito nessa ideia de política em coletivo. No entanto, na prática, as pessoas muitas vezes fecham os seus grupos e o trabalho ele acontece ali, entre aquele grupo específico. Então, eu queria pensar um pouco sobre isso, queria que Matias ajudasse a gente nessas reflexões. Obrigado. Nossa, que ótimo, Dan, que ótimo que você trouxe essa questão. Bom, aí quando você traz essa questão da Lei Aldir Blanc, que era uma coisa que eu fiz até um exercício para não tratá-la aqui, porque são 5 horas para a gente falar sobre esse processo da Aldir Blanc, que todos nós fizemos parte dessa construção, né? Todos os artistas. A Lei Aldir Blanc é fruto do movimento de artista no Brasil, né? Depois chegou nos parlamentares, depois chegou na União para virar a Lei Aldir Blanc, mas quem começou isso foi aquele artista que ficou com fome, acordou e falou: epa, não vou para o barzinho tocar porque está fechado. Epa, acabou os ensaios da companhia de dança. Então, foi o artista que começou isso. Fomos nós. A Lei Aldir Blanc deve ser um dos troféus da classe artística no Brasil, porque juntos, a gente conseguiu fazer a mobilização. Poucas vezes os artistas fizeram mobilização em nível nacional que gerassem, de fato, uma lei tão efetiva, né? Como a Lei Aldir Blanc. E eu falo efetiva porque está ocorrendo. Eu não falo efetiva só na questão do ideal que a gente tinha pensado para ela, porque realmente não é, né? Vários problemas estão ocorrendo por conta da execução da lei, e um dos problemas é esse que você traz, dessa relação da farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que isso não tem uma relação, a meu ver, não tem uma relação com a Lei Aldir Blanc. Isso tem a ver com a precarização do trabalho do artista, que vem de séculos passados. A nossa própria falta de consideração por falta das esferas políticas, né, por parte das esferas políticas, já nos colocou num estado tal de penúria que, quando a pandemia chegou, nenhum de nós foi considerado na relação de emergência. E foi por isso que os artistas todos começaram a se reunir nas redes para dizer assim: caraca, o governo não olha para quem faz arte. E nós estamos numa pandemia. Então, a gente precisa mobilizar para que o governo abra os olhos para nós e exerça o seu poder na criação de uma lei emergencial que nos dê auxílio. E foi isso que aconteceu. A política do farinha pouca, meu pirão primeiro é um reflexo da precarização e da não consideração do artista por governos por muitos anos, né? E aí termina sendo tão perverso que isso recai em nós, artistas, nós que terminamos sendo os perversos. Por quê? Caímos na lógica, inclusive super errônea, da aplicação da lei, de construir esse inciso ligado diretamente aos editais públicos, que era um instrumento que mal funcionava no país, que era o único que funcionava e funcionava muito mal, e que foi tratado tanto por municípios como estados da mesma maneira como ocorria numa situação tranquila, sem pandemia, onde as pessoas vão ter que mandar os projetos, onde vão ser selecionados uns poucos, tantos outros vão ser desclassificados. Ora, mas não estamos todos com fome? Não estamos todos na pandemia? A emergência não é para todos? Eu achei esse inciso 3 um grande equívoco. Na execução, talvez na própria lei, isso tenha sido posto para que os estados e os municípios pudessem se utilizar das ferramentas às quais eles já trabalhavam de uma maneira mais inteligente,
Só que não. Todo mundo copiou a mesma lógica. Poucas são as iniciativas que você consegue entender. No Ceará tem umas iniciativas boas. No Rio de Janeiro, em Niterói, tem umas iniciativas boas. Mas no resto do Brasil, aqui na Bahia, os editais foram tratados da mesma maneira, como se fossem recursos do Fundo de Cultura que vem todo ano. E se você esqueceu de mandar o documento, morra de fome. Então, assim, a noção de emergência, que já não existia, que foi chegada por conta do nosso movimento, né? Ela chega e ela termina nos punindo mais uma vez, porque nos traz uma lógica perversa, onde somente 10% de nós, famintos, conseguimos um pouco de recurso e ainda temos que produzir. Isso, para mim, é o que é o mais nefasto. É que nesse processo pandêmico, de fome, de miséria, de genocídio, onde parentes nossos estão morrendo, né? A gente ainda tem que, para receber este recurso, a gente tem que produzir na pandemia para justificar o recurso que é emergencial. Então, assim, acho que eu dei assim, uma resposta mais ou menos com relação a isso aí do farinha pouca, minha opinião. Primeiro, tentando justificar por que isso ocorre, né? Que isso não é culpa, não há culpa, na verdade. Isso é fruto dessas relações existentes e invisíveis, né? Da ação do artista com o Estado, de se pensar como governos olham para a atuação artística, para o trabalho do artista. Porque quando começou a pandemia, o governo federal brasileiro não entendia nem considerava o artista como um trabalhador. Acho que é isso. Fala aí, Dan. Consegui responder? Conseguiu, valeu. Obrigado pela pergunta, Danilo. Obrigado pela resposta também, Matias. Agora, a gente já meio que dando encaminhamento para a finalização, eu passo para o Matias e peço para que, de algum modo, ele faça assim, um panorama rápido de como foi a nossa fala hoje e se encaminhe para as falas finais. E aí, já que a gente está aqui, né, agora no Zoom, mas que logo esse vídeo vai para as plataformas, se você quiser, claro, deixe seu arroba para as pessoas lhe seguirem, enfim, se você tivesse desejo de fazer isso. E já digo de antemão que a gente tem mais 2 conversas iguais a essa, né? A de hoje foi com o Matias Santiago, mas a gente vai ter na quarta-feira com a Bia Matar e também na quarta com o Rui Moreira. Então, se vocês quiserem continuar, a gente vai estar lá. E, para além disso, também busquem esse vídeo com o nome do programa, Prodança Convida para Falar de Dança no YouTube, que eu acredito que você vai conseguir chegar nesses 3 vídeos. Tá certo? Então, eu passo a palavra para o Matias. E já queria agradecer mais uma vez, Matias. Obrigado por essa troca maravilhosa. Sempre maravilhosa quando eu encontro com você. Eu que agradeço. Como eu tinha falado no começo, né? Falar de dança é viver para a gente, né? A gente está falando, e quando a gente está falando, a gente está dançando também. Então, para mim foi um prazer estar aqui, ter levantado também questões que eu tenho tratado, que está muito no meu corpo hoje, a partir da pesquisa do doutorado, me fizeram até mover, né, pensar, dançar aqui junto com vocês. Queria agradecer muito, é uma oportunidade muito legal, e eu acho que a gente tem que dar continuidade a essas iniciativas de alguma maneira, mesmo sabendo que, por conta da tal da invisibilidade, da desigualdade no país, a gente não consegue alcançar todos, mas que, de alguma maneira, a gente consiga fomentar essas discussões nesse âmbito, para que, quando a gente possa, né, chegar no presencial e em lugares onde não há internet ou não há energia elétrica, a gente consiga passar esse conhecimento e ele esteja, de alguma maneira, já trabalhado entre nós. Acho que é uma estratégia de sobrevivência nossa, que eu acho que tem que ser bastante fomentada, bastante valorizada nesse momento que a gente está vivendo, né? É isso, deixar o recado para todo mundo, para pensar sobre essa noção, que se você dança, você pensar
se isso é um trabalho na sua vida e como é que você pode levar isso como um trabalho, né? E quais são as relações disso com todo o resto da sociedade, né? Com o Estado, com a educação, com os mercados, né, que podem acontecer. Se entenda, se você se entende como um trabalhador da dança, provoque esses espaços, né, para que essa noção de trabalho fique clara não só em nós, mas também na nossa mãe, na nossa tia, né, no motorista de táxi, no Uber, para que as pessoas olhem para a gente e digam assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com dança. Beleza. E aí continuar a conversa, não ter que ficar perguntando de novo, mas dança? Não. Né? De que maneira a gente consegue trabalhar nessa perspectiva. Mandar um grande abraço para todo mundo e dizer que eu vou estar aqui também para escutar os meus colegas Bia e Rui, que são queridos. Maravilha, obrigado. Para quem não segue a Prodança, a gente tem o nosso @_Prodança no Instagram e no Facebook, vocês encontram lá. A gente também tem o canal do YouTube, Associação Prodança, vocês podem buscar. A gente encerra esse dia de hoje. Queria agradecer a todo mundo que escutou, que esteve aqui compondo esse dia de hoje. Um grande abraço a todo mundo e cuidado e paciência nesse momento de pandemia, né? E vamos nos proteger, tá? Abraço.